todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos com o Gastro com Vino. É uma honra tê-los aqui. E mais um evento virtual. E nosso segundo evento de 2021. Hoje nós teremos duas apresentações, a primeira do vinho, depois a aula propriamente dito, de endoscopia. E hoje nós teremos na aula com vinho o Fabrício, que já esteve com a gente aqui, e depois a doutora Thaís Félix, que vai falar sobre anestesista em endoscopia. Na primeira aula sobre o vinho, o Fabrício, que já faz parte aqui, né? Fabrício Bagaroli, que já faz parte do Gastro com Vino também, e com a Vecchio Mundo, vai abordar temas sobre o Vêneto, conhecido pelo Prosecco, Amarones e vinhos de ótimo custo e benefício, essa região tão maravilhosa que é o Vêneto. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. A palavra é toda sua, ok? Ao pessoal que for querendo fazer perguntas, já pode ir anotando ali no bate-papo ou no chat ali, já vai colocando suas dúvidas, ou a hora que a gente abrir o microfone, daí a gente já passa para o bate-papo. Durante a apresentação, eu pediria que mantivessem os microfones desligados e degustem e aproveitem. Fabrício, você. Boa noite, Dr. Concon, Dr. Marcelo, André e Daniel. Mais uma vez, eu agradeço o privilégio de estar com vocês aqui nessa noite de abril, onde a gente já tem um clima que deixa a gente com mais vontade ainda de tomar vinhos, né? E hoje, para mim, é um dia muito especial, porque há exatamente 4 anos atrás, eu estava fazendo o meu primeiro gastro com vino com vocês, e foi exatamente com a região do Vêneto que a gente fez. Olha que coincidência. Para não falar que é cravado 4 anos, foi em maio, 24 de maio de 2017. Então, muito obrigado por esses 4 anos de parceria. Sempre muito bom estar com vocês, que são apaixonados por vinhos. É muito gostoso a gente poder estar compartilhando informações com pessoas como vocês. E o Vêneto, para mim, é muito especial, porque é a região da minha família. O meu tataravô veio para o Brasil por volta de 1870, e ele é da região de Pádua, da cidade de Pádua, né? Então, ali é Vêneto. Então, é uma região que eu e minha família, né, meus ancestrais, a gente tem muito carinho. Espero que vocês gostem do Suave, que é o vinho branco, e do Pinot Noir, né, que eles chamam lá na Itália de Pinot Nero. Esse está levando o nome Pinot Noir por ser um vinho internacional de exportação, mas lá na Itália é o Pinot Nero. E que a gente tenha uma noite muito agradável. Vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o Vêneto. Quem conhece o Vêneto sabe que é uma região espetacular. Então, hoje o tema do nosso bate-papo aqui é Vêneto, conhecida pelos Proseccos, Amarones e vinhos de ótimo custo-benefício. No caso, os que vocês estão experimentando hoje da cantina Levorato são vinhos de ótimo custo-benefício que têm feito muito sucesso com os nossos clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O Vêneto está no norte-oeste, né, noroeste da Itália. Então, Pádua, que eu falei, né, para vocês, está ali pertinho de Veneza. A Levorato, a sede dela, dos vinhos de hoje, fica em Veneza, é uma família de Veneza, né, e o Vêneto é muito especial para os italianos e para o mundo, né? Para quem não sabe, a Itália briga com a França ano a ano como ou França ou Itália, o maior produtor de vinhos do mundo. Nos últimos anos, quem tem ganho essa disputa aí, né, em volume é a Itália, e o Vêneto é a maior região produtora de vinhos da Itália, né? Por quê? Porque lá se tem o Prosecco. O Prosecco tem uma produção muito grande, né? E o Prosecco foi o primeiro espumante do mundo produzido com o método Charmat. O método Charmat é um método que foi
criado por um italiano, mas o nome Charmat foi apropriado por um francês, né? Mas pela história, quem criou foi um italiano, que é um método de produção de vinho, né, espumante, né, de espumantes, através de uma grande autoclave, né, uma grande panela de pressão, que potencializa e produz com muito mais rapidez, né, o espumante. Normalmente o espumante tradicional, ou um champenoise, que foi um método criado lá em Champagne pelo Dom Perignon, por acaso, né, a gente conversou sobre isso, quem estava presente no nosso bate-papo de dezembro com os espumantes do Dolfo Lona, é um processo que é demorado, né, onde a segunda fermentação acontece em garrafa. O Charmat já acontece nessa autoclave, né, e normalmente tem uma duração aí de 2 a 6 meses, né, e produz espumantes mais frescos, mais frutados, mais descontraídos e com um custo bem mais baixo do que um método champenoise, né, ou tradicional. Prosecco é o maior volume de produção de espumantes, briga ali com Cava na Espanha. Se a gente pensar no método Charmat, Prosecco é a maior produção do mundo. A gente tem lá também o famosíssimo Amarone della Valpolicella. Amarone é um vinho único, né, produzido com uvas pacificadas. Então eles esperam, né, essas uvas pacificarem no pé, elas são colhidas já bem maduras. Por quê? Porque eles querem extrair o máximo de residual de açúcar dessa uva. Isso vai ser convertido num potencial muito grande alcoólico, né? E antes ainda de ser vinificado, eles deixam em esteiras essas uvas já pacificadas para desidratarem ainda mais e ainda concentrarem mais, né, esse açúcar e todas as propriedades e estrutura dessa uva. Amarone normalmente são vinhos, né, densos, são vinhos profundos, né, com muito aroma, com muito sabor, com muita persistência, com bastante álcool, né? São os vinhos tranquilos mais alcoólicos do mundo. Eles variam normalmente de 15 a 17% de álcool. E são vinhos que são fabulosos, são muito famosos, junto com Brunello de Montalcino e Barolo, são os grandes ícones da Itália, né? Fora o Amarone, na linha do Amarone, a gente tem o Ripasso. O Ripasso foi um vinho que a gente apresentou nesse primeiro Gastro Convino, né, de 4 anos atrás. E é um vinho muito agradável, né, com um custo já bem mais acessível e interessante com o Amarone, que lembra bastante o Amarone, até mais leve, mais agradável, mais fácil, né, vamos dizer assim, que um Amarone. Ele é menos denso que um Amarone, porque ele repassa pelo que sobra, né, das uvas que foram utilizadas para vinificar o Amarone. Eles repassam vinho, né, nessas uvas do Amarone, e por isso chama ripasso. Então, repasse pelas uvas do Amarone. E tem os Valpolicellas, que aí são só os vinhos, né, sem ter esse processo de pacificamento, né, de uvas pacificadas. As uvas que são utilizadas para o Amarone, para o Ripasso e para o Valpolicella, normalmente é a Rondinella e a Curvina, né? São as principais uvas utilizadas para se fazer esse vinho. Normalmente a principal é a Curvina, e aí vem um corte de Rondinella. Às vezes eles colocam uma terceira uva, mas as principais são essas duas. Eu esqueci de mencionar o Prosecco. Antigamente era o nome da uva, né? Mas alguns anos atrás foi definido uma legislação onde Prosecco apelação é uma região demarcada para produzir, né, esses espumantes, e a uva se chama Glera. Tá? Lugana é o vinho branco, né, do Lago de Garda, feito com a uva Trebbiano. São vinhos espetaculares, são vinhos que as garrafas são exuberantes, assim como o Lago de Garda né? Lago de Garda é um local mágico lá do Vêneto, né, que vale muito a visita. No Lago de Garda também tem um vinho muito famoso, muito leve, muito fresco, que combina com essa situação de você estar ou num barco ou na beira do lago, né, que é o Bardolino.
É um vinho tinto bem leve, bem fresco, né? Mais leve e mais fresco até que um Pinot Noir. E tem o Suave, que é um vinho que vocês estão hoje provando, que também é uma apelação, uma demarcação. Tem uma cidade lá no Vêneto que chama Suave, tem um castelo lindo dentro dessa cidade enorme, né? E Suave normalmente é feito com a uva Garganega. Esse Suave de vocês é um Suave mais de entrada, mas ele tem a denominação de origem controlada, ele é um DOC, tá? E ele tem uma pequena proporção de Trebbiano e Chardonnay, mas a principal sempre tem que ser a Garganega. Assim como um Chianti, né, a uva principal sempre tem que ser a Sangiovese e permite-se que tenha 20%, né, de outras uvas. Então, resumindo, o Vêneto tem, né, todas essas apelações, toda essa importância. Como um terroir, tem um clima que é muito adequado, um clima temperado, que é ótimo para vinificação, né, para a evolução e amadurecimento das uvas, principalmente para essa questão do pacificamento, né, das uvas que vão compor um Amarone, né? Quanto mais tempo tiver disponível para amadurecer com calma, né, na hora certa, essas uvas, melhor vai ser o resultado da produção de um Amarone. E lá tem solo de origem vulcânica, né? Tem muitas dolomitas lá, o que traz também muita qualidade, né, e complexidade para os vinhos dessa região. A Levorato, né? Aí a gente vai para a vinícola dos dois vinhos que a gente está degustando hoje. Então, como eu já tinha dito para vocês, ela fica a sede em Veneza, mas ela, né, tem plantações de uvas pelo Vêneto todo. É uma vinícola de tamanho médio, familiar, né? Foi iniciada em 1928 e ela produz o Amarone, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, que ali no Vêneto, ali no Friuli, Sauvignon Blanc normalmente eles chamam só de Sauvignon. Chardonnay, Pinot Noir, que vocês estão degustando, né? Cabernet, e tem o Suave também, né, que a uva principal é a Garganega. Essa é uma foto da sede da Cantina Levorato. Aqui uma foto da plantação das uvas brancas, né, que produz aí o Suave. Então, esse Suave que nós estamos degustando hoje leva a principal Garganega com Trebbiano, que são as duas uvas principais brancas do Vêneto, e um pouquinho de Chardonnay também. Vocês veem a beleza, né, da vista, a saúde dessa uva, né, tudo isso devido a esse clima que é muito propício, né, e toda a tradição da Itália, né, porque a Itália, antes dos romanos, os etruscos já produziam vinho, né? Então, mais de 3.000 anos de história de vitivinicultura na Itália. É uma a coisa impressionante, é uma coisa que já está no DNA, né, das famílias produtoras, né, dos consumidores. O vinho lá na Itália, né, na França, na Europa em geral, normalmente ele é uma extensão das refeições, né? Eles consideram lá, ele não é classificado como bebida alcoólica, como é no Brasil, infelizmente, que deixa os impostos muito altos aqui para nós. O vinho é classificado como um alimento, né? Tomara que a gente consiga um dia converter essa legislação brasileira para trazer o vinho para o valor justo, né? Para o valor que ele merece ter, para a gente poder consumir ótimos vinhos a bom custo. Aqui, Lago de Garda, né, que é um lugar assim espetacular, né? Quem conhece sabe, quem não conhece, eu sugiro que faça quando tiver oportunidade essa viagem, porque é um lugar mágico, onde a gente esquece do tempo, onde tem ótimos restaurantes, com esses vinhos espetaculares lá do Vêneto, nos trazem, né, memórias e momentos únicos. Aqui mais uma foto do Lago de Garda.
O Lago de Garda tem alta influência dos Alpes, né? Então água de degelo, por isso que essa água é transparente, né? Desse jeito. E a gente pegar todas as grandes regiões de vinhos do mundo, normalmente o clima é muito frio, né? Se a gente pegar Piemonte, Borgonha, né? O próprio Vêneto, Alemanha com Riesling, tem essas características. Agora entrando nos dois vinhos de hoje que vocês estão degustando. O primeiro é o Suave. Suave, não confundam com o termo suave aqui do Brasil, né, que é o vinho doce, né? Esse Suave não tem nada a ver, é uma apelação italiana, e quem está degustando aí o vinho percebe que de doce não tem nada esse vinho, né? Um vinho extremamente elegante, extremamente fresco, né, que tem um aroma de frutas frescas, né, de floral, um vinho muito fácil, agradável, que vai sem comida, que também vai muito bem com queijos, né, ou com uma salada, ou com um peixe, né, uma comida também mais delicada. É um vinho que a gente tem ele em lugares muito importantes, né, como o Hotel Fazenda Dona Carolina. Ele entrou agora no empório que vende os vinhos lá na Quinta da Baronesa. Está no restaurante Evai, que é um restaurante uma estrela Michelin de São Paulo. No restaurante Leopoldo, aqui de Campinas. Então, é um vinho de excelente custo-benefício, né, que tem agradado muito os nossos clientes em geral, né, e que é versátil. É um vinho que dá para a gente estar utilizando ele aí de diversas maneiras, até no dia a dia, né? Para vinho importado, ele tem um custo super interessante atualmente. E o Pinot Noir, o Pinot Nero, como eles chamam lá na Itália, também está nesses locais todos que eu falei para vocês. É o nosso vinho mais vendido lá no Hotel Fazenda Dona Carolina. Os dois vinhos são feitos, né, em inox, não passam por barrica de carvalho, porque a proposta dos dois serem vinhos fáceis, agradáveis, né, que podem ser, né, degustados tanto com aperitivos ou com refeições. Esse Pinot vocês vão perceber que ele não tem aquela acidez muito marcada que muitos Pinots têm. É um Pinot que está muito macio, por isso ele tem feito bastante sucesso. E ele tem um volume de boca que me impressiona pelo custo dele. Normalmente, um Pinot Noir nessa faixa de preço vai ser um vinho ácido e sem nem comparação, nem perto desse volume de boca que esse Pinot dá. Eles conseguiram colocar uma fermentação malolática nesse vinho, que é aquela fermentação que transforma o ácido málico, que dá muita acidez, né, no vinho, em ácido lático, dá o nome malolático, né? Então a transformação do ácido málico em lático. O ácido lático é o mesmo que a gente tem no iogurte, que dá aquela sensação de cremosidade, né, de maciez. E esse Pinot carrega, né, essas características que fazem ser um vinho muito agradável, né, muito fácil, daqueles que a gente tomaria a garrafa facilmente, né, e com álcool baixo, né, que você podem ver que os dois têm só 12% de álcool. Isso é característica de regiões mais frias, como o Vêneto. Então, essa é a nossa dupla de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, o Vêneto eu tenho muito carinho, né? E além de produzir todos esses ícones que a gente comentou, produz também vinhos com essa qualidade e com esse bom preço que vocês estão degustando hoje. Excelente, Fabrício. Realmente é uma região especial e com vinhos especiais, e você traz para a gente realmente essa mostra realmente muito gostosa. Eu só provei o branco até agora. Você quer fazer uma degustação junto com a gente, orientada? Boa Claro, ideia. podemos. Vamos começar Então pelo vamos branco? lá, começa com o branco. Vamos lá. Tá.
Eu não estou com eles abertos, vou ser sincero com vocês, mas eu conheço muito bem os dois vinhos, porque eu já degustei eles várias vezes, né? Então, eu tenho uma boa memória em relação a eles e a gente vai conversando. O gostoso do vinho é sempre a gente ter essa troca de informações, né? Então, eu vou dar as minhas impressões e vocês falam se concordam, o que mais vocês têm de impressão desses vinhos. Então, o Soave Levorato 2018 foi uma safra muito boa lá na Itália, no Vêneto. É um vinho que tem as 3 uvas, então, que a gente comentou, principal a Garganega, que vai caracterizar como um Suave, Trebbiano, Chardonnay. Vocês vão perceber todo um frescor desde o nariz já, uma mineralidade que vem no nariz, com frutas frescas, né? Não vão perceber fruta madura nesse vinho. E vão perceber também um toque floral, né? Que já convida a gente, no aroma, a degustá-lo. Na boca, essas sensações de frutas frescas e essa mineralidade, esse frescor, né, com o floral vão se confirmar. Ele entra de uma maneira muito agradável na boca, ele vai passear pela boca, né, de uma forma que vai nos convidar a ficar sentindo, né, essa sensação agradável de todas essas notas que ele traz. Vai ter uma persistência que vai convidar a gente a provar o que a gente estiver comendo. Se não estiver comendo, vai convidar, né, com a acidez que ele tem, que é muito evidente e agradável, né, sem ser exagerada, a um próximo gole, né? Essas são características importantes de um suave, essa leveza, esse frescor, essa mineralidade, né? Essas características que vão nos levar a querê-lo com mais frequência, né? Com comida, sem comida. Então, como eu falei antes, é um vinho versátil, né? Então, essas são as minhas impressões desse vinho. Não sei se vocês preferem já trocarem agora as impressões de vocês antes da gente passar para o tinto, ou se a gente fala do tinto e depois vocês falam o que vocês sentiram dos dois. Fabrício, só aproveitar enquanto você está falando do branco, uma dúvida. Essas características são deste suave ou todo suave tem essa característica de ser um vinho mais jovem, mais fresco? Desse suave. Tem suaves mais complexo que esse, tá? Tem suave que passam por barrica, assim como o Lugana também, né? Mas esse é um suave que foi feito para ser um vinho fácil, um vinho agradável, né? Com essa versatilidade. Tem suaves que vão ser mais gastronômicos, quando passa por barrica, que vai pedir aí comida, tá? Esse já é um suave que foi concebido para ser um suave muito agradável, né? E versátil. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Fabrício da apresentação e aqui do Suave? Depois do Se não, final, vamos passar para o tinto. Oi? depois dessa próxima degustação do tinto, eu já preparei aqui, falei para o Albert preparar uma enquete para a gente votar qual que o pessoal gostou mais. Daqui a pouquinho, quando o Fabrício terminar. Então, vamos falar sobre o tinto, Fabrício? E daí o Claro. pessoal já faz as perguntas. Vamos passar então para o Pinot Nero, né? Aqui é um Pinot, como eu já adiantei para vocês, que ele foge das características, na minha opinião, de um Pinot dessa faixa de preço. A maioria dos Pinots dessa faixa de preço que eu conheço no mundo, normalmente vai ser um vinho mais ácido, né? E com pouco volume de boca, ligeiro, né? Um vinho menos viscoso que esse, né? Aqui eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, acho que não à toa ele faz tanto sucesso nesses locais importantes que eu falei para vocês, por causa dessas características que ele traz, né? E o preço. No nariz, nós vamos sentir as frutas vermelhas, né? Morango, cereja, fruta mais fresca, né? A gente não vai sentir muita fruta madura, porque ele está numa região mais fresca, então as uvas elas têm essas características de trazerem um vinho mais fresco, né, com notas de frutas mais frescas e não frutas, né, tão maduras. Né? Se a gente estivesse degustando uma Amarone, como a uva é pacificada, aí sim a gente sentiria muito mais compota, né, muito mais aromas de frutas maduras e até pacificadas mesmo, como ameixa, né, entre outras frutas maduras. Aqui não, a gente vai perceber mais frutas frescas.
apesar dele não ter barrica, né, se a gente prestar bem atenção, vai ter um pouquinho de nota de baunilha e chocolate muito discreta, né, que eles conseguiram nesse vinho. Isso vem um pouco da segunda fermentação, que é a fermentação malolática, né, que vai dar um pouco dessas características. Na boca, a gente vai confirmar essas frutas frescas, né, como cereja, morango, framboesa. Se prestar atenção também, vocês vão perceber um pouquinho dessas notas, né, de chocolate, de cacau, de baunilha, mas muito delicado, estou falando. Nada como um vinho que passa por barrica de carvalho, muito mais pela fermentação, né, de segunda instância malolática. Um volume de boca que impressiona, é um vinho gordo na boca, para Pinot é muito difícil isso, né? E com uma ótima persistência também, e com um equilíbrio muito agradável na boca. Ele não vai ter aquela acidez, né? Aquelas picadas que Pinots têm muito ácidos, que acabam incomodando e que pedem muita comida, né? Tem Pinot que se você não estiver comendo, como alguns Sangioveses também da Toscana, fica inviável, né? Fica muito difícil de tomar de tanta acidez que tem. Esse não, é um vinho muito redondo, muito fácil, muito agradável, que vai muito bem sozinho, e ele tem estrutura também para comida, tem um pouquinho de residual de açúcar também, né? Ele tem um pouquinho de açúcar que não incomoda, na minha opinião, né? Que deixa esse conjunto dele, né, um vinho agradável, né, com essas características que, na minha opinião, fogem um pouco de um Pinot Noir clássico dessa faixa de preço, talvez daí o grande sucesso desse vinho. Fabrício, esses vinhos que nós Muito estamos... bom também. Esses Oi, vinhos que quem nós... está falando? Marcelo. Não, eu ia perguntar para o Fabrício se esses vinhos que nós estamos degustando da Casa Levorato, se são tidos lá na vinícola como os vinhos de entrada, os vinhos médios, que graduação que eles estão lá na casa. Esses são os vinhos de entrada da vinícola. São Quer os dizer, primeiros vinhos deles, são os vinhos de entrada deles lá. belos vinhos de entrada, então, né? São ótimos. Nós temos uma linha, Dr. Marcelo, de entrada da Itália que faz muito sucesso, que são esses dois vinhos, os dois sicilianos que a gente fez, se eu não me engano, em setembro do ano passado, que são os Mezzaloro, o branco e o tinto também, e tem dois da Emília-Romana também, um Trebbiano e um Sangiovese também, que estão interessantes, né? Esses 6 rótulos nossos da Itália têm feito bastante sucesso, que eles são bons vinhos e têm um ótimo custo-benefício. Legal. Eu ia aproveitar, Fabrício, para perguntar uma curiosidade, na verdade. Você falou, né, que na Itália o vinho é tido como alimento, até por conta disso a tributação, tudo é diferente e isso favorece o consumo. Agora, não sei se atualmente, a gente sabe que o dólar e o euro estão altos já faz tempo, mas com essa questão de pandemia, tudo, você tem observado alguma piora ou melhora da parte de custo, né, do vinho importado chegando aqui no Brasil? As taxas continuam as mesmas, né? E o euro subiu muito no ano passado, subiu 50%, né? O dólar também. Então, isso tem sido um grande desafio para a gente, né? Para encontrar bons vinhos com bom preço. Tinha vinho que a gente vendia antes da pandemia no ano passado a R$100, hoje custa 150, 160. Então, esse é só um exemplo. E, infelizmente, vinhos mais especiais, que a gente costumava vender até bem, que antes custava aí na faixa de 200, hoje é vinho de 300 para cima. Então, infelizmente, aqui no Brasil, as condições são muito ruins. Tem 3 países no mundo só que classificam o vinho como bebida alcoólica, né? O Brasil, tem um país da África e um terceiro que eu não me recordo de onde, né? Então, é um absurdo isso. Isso é uma coisa que deveria ser mudada urgentemente para a gente ter mais acesso, né, a bons vinhos. A gente torce para que tenha uma reviravolta nesse câmbio, para a gente poder trabalhar de novo com vinhos melhores, né? Mas hoje, infelizmente, a situação é bem complicada, né? E por isso, não sei se vocês têm acompanhado, o vinho brasileiro cresceu muito, né, do ano passado para cá. Eu mesmo hoje vendo praticamente mais vinho nacional do que importado.
Mas também o nacional vai ter um acréscimo, algumas vinícolas já têm aumentado os preços, porque depende muito dos insumos importados, como rolha, garrafas, barrica de carvalho, que está um absurdo, né? Uma barrica francesa aqui no Brasil custava 6, 7 mil reais antes da pandemia, agora está acima de 10 mil reais, a americana custava 3, agora está acima de 5, 6 mil. A rolha quadriplicou o preço, né, porque a rolha tem dois problemas. A rolha para grandes vinhos, né, que tem que ser de cortiça, está tendo uma competição em outras áreas, né, na área da construção, e o aumento de produção de vinho também no mundo, né? Então a rolha subiu de preço no mundo, não foi só aqui no Brasil. Aí você pega caixa de papelão, tudo etiqueta, cápsula, tudo isso é meio que dolarizado. Então, infelizmente, o nosso vinho que estava bem competitivo, a perspectiva é que ele tenha um acréscimo também esse ano. Então, a pandemia está judiando da gente nesse sentido. Vou pedir um favor só para o Albert ajudar a gente, já iniciar a enquete. Na enquete eu estou pedindo para perguntar, então, qual vinho dessa noite, aos que degustaram, né? O Levorato Branco ou o Levorato Pinot Noir, qual deles vocês consideraram o melhor da noite? Daqui a pouquinho a gente já... O pessoal começou a votar. Enquanto isso, mais alguém tem alguma dúvida? Da região do Vêneto, dos vinhos? O pessoal está gostando mais do Pinot aqui, estou vendo aqui, está uns 75% a 25% a favor do Pinot. Eu também, meu voto foi esse também. E o seu, doutor Concon? Muito, eu gostei muito dos dois. Impressionante. Realmente, o Pinot Noir ele está um pouco doce. A gente percebe que ele é um pouco doce, mas é um vinho muito equilibrado, né? Ele está muito harmonizado. Realmente muito gostoso. Que bom. E como você falou, são vinhos bastante acessíveis, né? Quer dizer, não é o top da vinícola, são os vinhos mais que a gente consegue ter com mais frequência, né? É só para comparação, né? Dentro do mercado de importados hoje, uma referência de vinho que é muito conhecido aqui no Brasil, que é o Alamos, né? Da Catena Zapata. Sim. É um vinho que hoje está sendo vendido de 110 a 120 reais, né? Esses levorados estão na faixa de 95, né? Então, assim, são produtos diferentes, né? Em termos de qualidade, de padrão. Apesar da Levorato ser uma cantina média, né? Então faz em torno de 300, 500 mil garrafas por ano, você pega Álamos, são milhões e milhões de garrafas, né? Só de Álamos. Então eles pegam uva de tudo quanto é canto, né? Então não dá para comparar com um produto desse, que as uvas são próprias, né? Produzidas, né? Colhidas manualmente. Então é um produto realmente que está muito interessante. Fabrício, qual que é o vinho top da Levorato? Amarone. O vinho top deles é o Amarone. É o Amarone mesmo? Mas nós trazemos para o Brasil só esses dois da Levorato. Só o Suave e o Pinot. Pinot Noir. E a gente tem um Amarone de outra, que foi a primeira vinícola que eu comecei a vender no Brasil, que é do Vêneto também, chamada Roeno, que a gente apresentou quando a gente fez com vocês um gasto com vinho de 4 anos atrás. Um Marzemino, que é uma uva típica dessa região, que lembra Pinot, é uma uva muito interessante. E o Enâncio, que é o grande vinho dessa vinícola, que é maravilhoso. O Dr. Sérgio gosta muito do Enâncio. Eu lembro desses vinhos, eram bem marcantes. É a produtora do Riesling, Dr. Marcelo, que você adora, a Roeno. O Amarone que nós temos é deles. É um Amarone maravilhoso. Para quem gosta de Amarone, vale muito a pena. Vamos deixar anotado aqui para uma noite. Só vai ser uma garrafa, né? Aliás, Fabrício, você falou dos vinhos que você mais está vendendo, desses italianos. Você falou uma listinha aí, uns 6 vinhos. Você coloca no chat para a gente ter anotado esses vinhos, tá bom? Tá, eu já coloco agora. Pode deixar, doutor. E ó, a enquete aí ganhou o Pinot Noir
disparado, hein? 77% contra 23%. O pessoal Dois curtiu. terços, né? É isso aí. Mas é também porque nós temos mais homens na plateia do que mulheres, né? Então, se a gente for separar, acho que Eu sou suspeito a que Pinot gente Noir é a minha uva preferida, então também eu já ia votar até por consideração. Muito bem. Ok. Então, Fabrício, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Você já faz parte do Gasto com Vinho. Não imaginava que já fosse há 4 anos, hein? Mas que bom. Continuamos juntos. Não esqueça de colocar a lista. Tá bom, Já vou Fabrício? colocar agora, já pode deixar. Marcelo? Eu Muito queria obrigado. só mais uma vez agradecer a presença do Fabrício, tá? Agradecer aqui a SciTech, na figura do Daniel e da Andrea, que são nossos patrocinadores aqui, que permitem que a gente faça essa experiência com vocês se tornar cada vez mais interessante, permite que o custo do vinho que chega à casa de quem solicita acaba diminuindo e isso torna tudo muito mais interessante. A Andrea abriu a câmera aí, agora ela saiu e ia ver. Tudo bom, Andrea? Quero agradecer a participação de quem veio aqui prestigiar tanto o Fabrício como a doutora Thais. O tema essa noite é, sem dúvida, muito diferenciado. Eu acho que a gente vai ter bastante subsídio para esse momento que a gente está passando difícil aí, né? E a SciTech sempre presente, agora com a linha da Apollo, os balões intragástricos, né, Orbera, e com Overstitch. Estamos à disposição para quem precisar. Um abraço. Legal, André, obrigado. Eu vou passar então agora para apresentar a nossa próxima aula, que na verdade a ideia surgiu de ter uma aula envolvendo anestesista já há algum tempo, mas nunca foi tão importante a gente falar disso como agora, que a gente está vivendo uma situação de escassez de medicamentos e tendo que nos adaptar aí a novas realidades, usar alguns medicamentos que ou já usávamos há muito tempo atrás, ou até alguns aqui talvez nunca tenham usado, né? E por conta do momento mesmo que a gente achou melhor, né? Vamos trazer essa aula falando sobre o papel do anestesista dentro da sala de endoscopia, mas no estilo bacana, no estilo de bate-papo, para a gente poder aprender e aí acrescentar essas informações novas, né? Da parte de sedação com o uso, com restrições de medicamentos, né? Que está afetando a todo mundo agora. Então, eu vou apresentar aqui a Thais Félix, além de uma grande amiga, acho que a gente já é amigo, já tem uns 12 anos, né, Thais? Desde a época lá do AME, que a gente se conheceu. A Thais se formou na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, fez residência médica também lá no HC de São Paulo, fez MBA em gestão pela FGV, hoje é aluna de doutorado lá na USP, já trabalha com endoscopia há mais de 10 anos e hoje trabalha lá com a gente na Clínica Concon e também no Hospital de Câncer Infantil Boldrini. Eles têm uma experiência muito grande, juntamente com outras colegas que também atuam na área de endoscopia, né, nas clínicas, em várias clínicas, na verdade, em Campinas, Valinhos e em outras cidades, né, para poder agregar aqui para a gente tudo o que a gente gostaria de conhecer, perguntar, né, tirar dúvida a respeito do papel do anestesista na sala de endoscopia. Esse papel, por muitas vezes a gente ouve comentários, né, de que de repente o anestesista que entra na sala de endoscopia está interessado, né, em disputar o recurso, né, o custo do exame e tal. Mas eu particularmente sempre fui a favor de ter um anestesista por diversas razões que eu acho que a Thais vai acabar abordando muito bem aqui durante a aula. Então, Thais, bem-vinda. Aqui é o Gasto com Vinho, de forma oficial hoje, né? Obrigada, Marcelo. Eu vou te passar a palavra, você fica à vontade, é um bate-papo, se você quiser fazer uma apresentação, depois perguntar. O pessoal aqui também quiser dividir experiências, contar histórias, tal, acho que vai ser bem bacana nesse formato, tá bom? Legal. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Quando eu fui convidada para apresentar essa aula, na verdade, a primeira coisa que me veio na cabeça não queria fazer uma aula para ensinar a fazer anestesia para endoscopia, que eu acho que todo mundo que está aqui já tem experiência, não é esse o objetivo, né? Então, eu conversei bastante com o Marcelo, com o Concon,
para entender um pouquinho qual seria o interesse do endoscopista numa aula de anestesia, vamos dizer assim, né? Então, a minha ideia realmente é um bate-papo. Eu montei uma aulinha, mas a ideia é passar bem rapidamente na aula e vocês fiquem à vontade para interromper. Alguns slides eu vou passar mais rápido, mas se tiver dúvida, que depois quiser voltar ou quiser tirar dúvida no meio da aula, fique à vontade mesmo. Quando eu comecei a montar a aula e comecei a dar uma lida em artigos, achei que realmente é um tema bem discutido na literatura, é um tema controverso, e eu sei que aqui no Brasil é complicado, porque nem todo convênio paga, nem todo lugar tem anestesista disponível, mas acho que o meu intuito é realmente trocar um pouquinho a minha experiência com vocês e assim, mostrar realmente que o anestesista está na sala de endoscopia para agregar, para fazer parte da equipe, para ajudar, para a gente ter uma alta mais rápida, menos complicações, e até uma coisa que a gente pensa bastante é em custo da anestesia. Tá? Vou começar a aula falando, então, bem rapidamente, por que ter o anestesista na sala, isso baseado na literatura, tá? Em dezembro de 2019, teve uma discussão ferrenha entre a Sociedade de Anestesia e de Endoscopia, porque parece que um colega endoscopista questionou para a SOBED se realmente precisaria ter o anestesista na sala ou não, e a SOBED lançou um parecer, e a Sociedade de Anestesia respondeu duramente, e o final dessa discussão saiu em janeiro de 2020, que a SOBED lançou uma nota dizendo que deveria seguir a norma do Conselho Federal de Medicina, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, bem resumidamente, a parte que é do nosso tema hoje. Foi uma resolução que foi lançada em 2017, que dispõe sobre a prática do ato anestésico. E no artigo 5º, ele fala sobre sedação. E ele fala, então, que a sedação deve ser feita por médicos, no plural. Ele fala em preferencialmente anestesista, mas que um médico fique a cargo de acompanhar o paciente durante o exame, que não seja quem está fazendo o exame. Antes disso, em 2013, já tinha saído uma resolução da Anvisa também, que dispunha sobre as boas práticas no serviço de endoscopia, e já citava também que para ter uma sedação profunda, ou mesmo uma anestesia que fosse não tópica, você precisaria ter 2 profissionais na sala, um que fosse habilitado a fazer o procedimento endoscópico e um outro habilitado em fazer a sedação, e também que fosse habilitado em monitorizar o paciente. Buscando ainda, até na própria bula do Propofol, já diz que o Propofol não deve ser administrado pela mesma pessoa que faz o procedimento. Então, eu fui buscar, será que isso é só no Brasil? Será que é uma discussão só nossa? E aí eu fui ver na literatura que não, isso está sendo bem discutido no mundo todo. Uma coisa que já é pacífica no mundo é que o Propofol, quando é uma sedação profunda com Propofol, é feito por anestesistas. Então, eu achei alguns trabalhos que eu achei interessante trazer para vocês. Em 2017, saiu esse trabalho, que é um trabalho retrospectivo, observacional e não randomizado. Então, eles fizeram o levantamento de 84 locais que fazem endoscopia e separaram quem fazia com o anestesista, sem o anestesista, e viram as complicações. Esse trabalho mostrou que não tinha benefício em ter a presença do anestesista no exame. Mas esse trabalho tem um problema, um viés muito grande, porque é um estudo só observacional e retrospectivo. Então, a gente sabe que a maioria dos lugares que não tem anestesista para todos os procedimentos, o anestesista só vai entrar nos pacientes mais graves, que têm mais chance de ter complicação. Então, já é um estudo que a gente precisa ficar com um pouquinho com a orelha em pé. Um outro estudo que eu achei interessante é um estudo que saiu em 2020 no BMC Anesthesiology, que ele discutia as complicações mais comuns em sedação para endoscopia. E vocês podem ver que a principal complicação é depressão respiratória. Mais de quase 30% dos pacientes podem ter algum grau de hipoxemia, menor que 95% de saturação em 22%, e menor que 90% pode chegar a quase 7%. E as outras complicações que são encontradas também é alteração hemodinâmica com hipotensão e bradicardia. Um outro estudo, que foi uma revisão feita em 2017, eles estavam discutindo realmente a presença de ter o anestesista ou não em relação à eficácia, segurança, custo e satisfação do paciente. Então, eles fizeram um levantamento das várias modalidades de estudos que eram feitas de sedação para endoscopia.
E aí eles foram, eu citei aqui bem, tentei ser bem resumida nos tipos de modalidades que eles citam no trabalho. A MAC, que eles chamam de MAC, que é anestesia direcionada ao paciente, que é feita com propofol pelo anestesista. Eles falam que é a mais comum utilizada na América do Norte e Europa, e a discussão e esses trabalhos todos vêm vindo para realmente discutir custo, que eles falam que ter o anestesista na sala aumenta o custo do exame. Aí a outra opção que eles mostraram, eles chamam de NAPS, que seria a sedação com propofol administrado por um enfermeiro. Tem vários estudos na Europa que mostram segurança, porém tem um problema aqui no Brasil, que fora eles têm um enfermeiro anestesista, que é alguém treinado para fazer anestesia, que aqui a gente não tem esse tipo de profissional. E eles falam também que isso só pode ser feito para paciente, é contraindicado para paciente com asa 3 ou mais, e com algumas comorbidades, tipo obesidade, apneia do sono, risco de obstrução da saída do estômago, o que é complicado você ter essa triagem antes do exame, né? Aí eles citam mais dois, um que seria uma sedação controlada pelo paciente, mas que não vingou, porque os próprios pacientes não aceitaram essa opção, e uma outra que seria uma sedação controlada por computador, que foi aprovada em 2013 nos Estados Unidos, mas que também está disponível. Bom, então, assim, a discussão é diminuir custos. E é ponto pacífico que, fazendo propofol, tem que ter o anestesista. Então, eu achei um outro estudo que foi lançado em 2020, de novos anestésicos que estão sendo estudados. A oliceridine, que seria um novo opioide, e o remimazolam, que seria um outro benzodiazepínico. E eles falam que essa associação poderia diminuir o uso de propofol, e ele seria tão seguro quanto, e o paciente iria acordar bem, mas ainda está em estudo. Vou dar uma sapeada bem por cima, assim, em relação aos anestésicos, então, que mais comumente nós utilizamos, né? Utilizávamos, pelo menos, antes da pandemia. O midazolam é uma medicação já utilizada há muito tempo, segura, início de ação mais ou menos 2 minutos, ele tem um efeito máximo de 5 a 10 minutos. O que eu queria chamar a atenção para vocês em relação ao midazolam é a meia-vida de eliminação, que varia de 1h30 a 2h30, isso num adulto jovem. Porém, em idosos maiores de 60 anos e obesos, essa meia-vida pode prolongar até 40%. Desculpa, aumentar até 4 vezes essa meia-vida, chegando até 8 horas de circulação da medicação. Um problema do midazolam é que ele é metabolizado no fígado, e os 2 principais metabólicos estão aqui, e o 1-hidroximidazolam, que é metabolizado em 12% do composto original, ele é farmacologicamente ativo, e ele é só excretado na urina. Então, enquanto o paciente estiver com esse metabolismo, mesmo que ele seja metabolizado, enquanto ele não for eliminado na urina, pode causar ainda sedação. Uma coisa que chama muita atenção, que é raro, mas quando acontece é bem desagradável, é a reação paradoxal do midazolam, que pode ocorrer mais comumente em crianças e idosos, mas pode ocorrer também em adultos jovens. Uma coisa que é muito induz isso é a injeção rápida da medicação. E essa reação paradoxal, ela pode causar agitação, irritabilidade, tremores do paciente, mas eu fui estudar e pode realmente até causar convulsão tônico-clônica. Então, quando for injetar o midazolam, sempre tomar cuidado em injetar não muito rápido, tá? E uma outra coisa importante é que quando você usa junto com o propofol, a meia-vida pode aumentar até mais ou menos 1,5 vezes. O fentanil, ele tem uma duração de efeito analgésico de mais ou menos 30 minutos, porém a eliminação total dele chega a quase 8 horas. É outra medicação que deve ser injetada lentamente, porque se injeta rapidamente, ele aumenta as chances de dar rigidez muscular, miose e bradicardia. Tomar cuidado nos pacientes obesos, que eles têm uma metabolização mais rápida da medicação, tá? E ele passa tanto a barreira placentária, e animais mostram que pode ter toxicidade reprodutiva, e é excretado no leite materno. E eles falam que pode ser achado no leite materno até 24 horas após a administração. O propofol, que é, na verdade, o carro-chefe hoje da anestesia, a gente usa muito, né? E é que é a maior discussão da presença do anestesista. Ele é depurado pelo fígado, não tem metabólicos ativos, ele é excretado na urina,
Então, mesmo que o paciente tenha alguma alteração de urina, ele é metabolizado pelo plasma e não causa ação residual. Ele pode causar queda da pressão arterial e alteração da frequência cardíaca, mais comumente bradicardia, mas tem relato de caso de assistolia após injeção só de propofol. E tomar cuidado com o paciente epilético, que ele pode desencadear convulsão. Um problema que muitos pacientes reclamam da injeção do propofol é a dor. Uma opção seria a injeção concomitante da lidocaína, que a gente dilui e aspira junto com o propofol. Uma outra opção é você injetar antes o fentanil, que ele já tem um poder analgésico e ajuda. Ele também, na bula, diz que não deve ser usado na gravidez, porque ele passa a barreira placentária. Então, a sedação padrão, né, que a maioria dos lugares usavam e que é mais comumente utilizada, é o midazolam, fentanil e propofol, juntos, nem sempre todos juntos, as doses meio individualizadas. Então, eu quis chamar a atenção de alguns cuidados com essas medicações. Uma coisa muito importante é a meia-vida de eliminação deles, porque o midazolam e o fentanil a gente sabe que tem antídotos, vamos dizer assim, né? Medicações reversoras. Porém, uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção é que tanto o flumazenil, que reverte o midazolam, quanto o naloxone, que reverte o fentanil, eles têm uma meia-vida muito menor do que a droga que eles estão revertendo. Então, o flumazenil, ele tem uma meia-vida de 1 hora, enquanto o midazolam em adulto jovem, de 1h30 a 2h30. Lembrando que idosos pode chegar até 8 horas. E naloxone tem 30 minutos a 80 minutos de meia-vida, e o fentanil pode chegar a 8 horas. O midazolam realmente tem que tomar bastante cuidado com ele em pacientes, principalmente renais crônicos, dialíticos, porque ele tem um metabólico ativo. Então, se o paciente não urinar, ele pode correr o risco de ter uma sedação prolongada, e você fazer o flumazenil não é certeza que vai evitar isso. Pode causar encefalopatia hepática em paciente com insuficiência hepática grave, e essas reações paradoxais a gente sempre tem que tomar cuidado e lembrar que não é dose dependente. Então, o paciente que tem uma reação paradoxal, você deve evitar fazer mais midazolam. Ou você reverte, ou você faz propofol, associa fentanil, porque você aumentar a dose não vai suspender a reação paradoxal. O fentanil, principal complicação é o risco de depressão respiratória, lembrar também que depende da metabolização hepática e excreção renal. E o propofol, ele é uma medicação mais tranquila em relação à metabolização dele. O problema dele em alta dose é a depressão respiratória, chegando a fazer apneia. E também eu quis colocar aqui que teve um tempo atrás que estava se discutindo em relação à alergia ao ovo, porque no começo o propofol era feito com a proteína do ovo, mas agora não é mais, então é tranquilo, tem um trabalho mostrando que não tem aumento de risco em pacientes que têm história de alergia a ovo, soja e amendoim. Uma coisa que a gente vê comumente com a injeção do midazolam é soluço, pode ser em relação à velocidade de infusão, mas pode ser também por falta de plano anestésico. Então, às vezes, fazer um pouquinho mais de propofol dá uma parada aí no soluço. Paciente, as mulheres que amamentam, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu fui ler o midazolam, eles falam em 4 horas, tem que ficar sem amamentar, e o propofol fala que depende do despertar da mãe. O fentanil, que é um pouco mais complicado, porque se pode ter até 24 horas depois. Então, na nossa prática, o que a gente faz é, quando o paciente relata que amamenta, principalmente se o bebê é pequeno, a gente opta em fazer só propofol puro mesmo, para evitar aí que realmente corra o risco de ter uma sedação do bebê, né? E a gente orienta a mãe que após 6 horas do procedimento, ela pode voltar a amamentar depois que esvaziar ambas as mamas, para ter certeza que não sobrou nenhum anestésico. E gravidez em sedação, em anestesia, é uma coisa meio uma contraindicação. A gente só faz realmente em casos de emergência, porque não tem estudos que garantem a segurança de nenhum dos anestésicos. Eu achei esse estudo de 2019 que fala em endoscopia, mas eles falam que é só realmente em caso de emergência, que eles viram que não teve nenhum comprometimento para o bebê, mas eles falam que não é para usar de rotina para exame eletivo. Então, um pouquinho da nossa experiência, o que no decorrer desses 10 anos, né, de trabalho com endoscopia, a gente foi conseguindo agregar.
na tentativa de realmente diminuir custos e de aumentar bastante a segurança do paciente. Uma das coisas que a gente começou a usar na clínica, a gente usa esse bucal com saída de oxigênio. Então, aqui do lado você coloca o prolongador, né, de oxigênio. Tem a saída tanto que vai para cima para o nariz, como tem um buraquinho por dentro do bucal. A gente usa esse bucal de rotina para todos os pacientes. A única desvantagem que a gente acaba não usando é, por exemplo, em procedimento, passagem de balão, porque o orifício dele é um pouquinho menor, mas para os exames de rotina não atrapalha. E esse outro bucal, em que pode ser acoplado um guedel, ele é bem interessante para os pacientes que você sabidamente tem apneia do sono, principalmente aqueles que você sabe que faz uso de CPAP para dormir, tem uma apneia do sono grave. Um problema dele é o seguinte, o guedel é tamanho padronizado, não tem tamanhos variados, e ele é de um plástico um pouco rígido, então a gente não usa de rotina, porque às vezes pode machucar na hora de introduzir, pode chegar, eu já vi caso de que a ponta do guedel ficou encostando na amígdala do paciente, que era um paciente pequeno. Então, mas assim, para pacientes selecionados ajuda a gente bastante, segura a língua e além disso, ele tem duas entradas de oxigênio aqui, que se você colocar a entrada do oxigênio, o prolongador aqui, na entradinha branca, ele sai um jato de ar na saída do guedel, além de aqui por cima. Então, normalmente ajuda bastante a diminuir a chance de dessaturação durante o exame. A gente tem usado, já faz, não acredito que uns 2, 3 anos, o concentrador de oxigênio, que agora está sendo bem utilizado no COVID, né, para os pacientes usarem em casa. Ele, acho que, olha, a gente deve usar em 90% dos pacientes. Ele consegue dar um fluxo de 0,5 a 5 litros e uma concentração máxima de 93%. Para paciente em ventilação espontânea, ele resolve quase todos os casos. O único problema que a gente não consegue usá-lo é quando você precisa ventilar o paciente, porque como o fluxo máximo dele é de 5 litros, ele não faz pressão suficiente para você ventilar no ambu. Mas quando o paciente não tem nenhuma pneumopatia prévia e quando ele mantém a ventilação espontânea tranquilo, você consegue usar ele e diminui bastante o gasto de oxigênio da clínica. Esse é um acessório que a gente usa em anestesia, para a gente é comum e a gente comprou na clínica e também tem, que é a cânula nasofaríngea. Diferente do guedel, ela não é tão estimulante para o paciente, não dá reflexo de vômito, e você introduz, ela é bem simples de introduzir, você lubrifica a ponta com um xilogel ou com gel mesmo de endoscopia e introduz pela narina. O cuidado com ela é paciente com desvio de septo, então sempre antes de passar a cânula eu dou uma medida no orifício nasal, mesmo porque vocês veem aqui que tem vários tamanhos. A gente tem na clínica desde o tamanho 8 até o 8, do tamanho 6 até o 8,5. Você mede o tamanho ideal entre aqui, essa pontinha vai ficar na entrada da narina e essa outra ponta tem que ficar mais ou menos no queixo. Então é mais ou menos, a gente usa o tamanho 8, 8,5 para os pacientes adultos. O problema dele, esse aqui é um pouco maior, a gente tem também para pacientes maiores, com uma via aérea maior e até com uma obstrução maior, porque esse aqui é de silicone, ele é bem molinho, esse aqui é de um plástico mais endurecido. Mas o problema deles é que por mais que até esse de silicone ele é mais molinho, muitas vezes dá sangramento nasal. Então sempre tomar cuidado, ficar de olho, porque às vezes realmente já teve casos da gente depois ter que fazer tamponamento com adrenalina, porque o nariz não parava de sangrar. Mas ele nos ajuda muito em momentos em que o paciente está com aquela obstrução, você não consegue manter só com o catéter de oxigênio, porque aí você consegue colocar o oxigênio aqui na ponta dele ou na outra narina e o jato sai bem na entrada da traqueia. Uma coisa que a gente aprendeu, tem lá na clínica, é o inalador, porque tem casos, muitos pacientes às vezes apresentam laringoespasmo e até broncoespasmo durante o exame por hiperreatividade da via aérea, e ajuda bastante nesses momentos a gente fazer inalação com adrenalina. Então a gente coloca 5, 10 ml de soro fisiológico, uma ampola de adrenalina, e normalmente, assim, quase 100% dos casos resolve só com isso. Uma outra coisa que a gente instituiu na clínica que ajudou bastante é a realização da avaliação pré-anestésica. Inclusive, já faz parte da resolução do Conselho Federal de Medicina, dizendo
que os anestesistas devem conhecer o paciente antes, fazer a consulta no consultório para avaliar exames, ver se é necessário exames complementares e se precisa de avaliação de outros especialistas. E naquele posicionamento da Sociedade de Anestesia, eles também discutem que a gente precisa fazer a estratificação do risco do paciente para até se programar e escolher o tipo de anestesia. A gente tem que lembrar que nem todo paciente está apto a realizar anestesia ambulatorial. Até pacientes mais graves, pacientes que já têm sequelas de outras doenças, não estão aptos ou não têm um acompanhante, então tem várias contraindicações. Então a gente começou a perceber que talvez valesse a pena a gente fazer essa consulta dias antes do exame, até para ver se o paciente estava apto ou não, porque o que acontecia? O paciente fazia o preparo, que independente, em algumas situações já é de risco para o paciente, chegava na clínica, a gente via que não dava para fazer, tinha que suspender o exame no dia, era muito desagradável. E foi uma surpresa para a gente quando começou a fazer essa consulta. Os pacientes adoram, principalmente os idosos, porque a gente acaba fazendo aquele questionário da vida inteira, de todas as doenças, e aí a gente explica que é por segurança. A gente achou que fosse ter um pouco de resistência dos pacientes, mas a maior parte não reclama, entende que é por segurança e acha isso muito válido. Então, lá na clínica, a gente intuiu que quando o paciente liga para marcar o exame, as próprias secretárias já fazem algumas perguntinhas para os pacientes. Eles respondendo sim para alguma das perguntas, eles precisam passar em avaliação pré-anestésica, com uma consulta com o anestesista. Então, as nossas indicações foram pacientes maior que 70 anos, com antecedentes de infarto, realização de cateterismo ou alguma doença cardíaca grave. Paciente que já teve AVC ou AIT, paciente uso de anticoagulante, paciente que sabidamente é um pneumopata grave, paciente dialítico e quem teve convulsão recente há menos de 6 meses. E até aí a gente começou a ver para triar principalmente os pacientes de colonoscopia, porque o problema da colonoscopia é que o próprio preparo causa uma desidratação, isso é um fato, pode ser de maior grau ou menor grau. E aí os pacientes que têm alguma comorbidade pode desencadear síncope, AVC e arritmia. A gente já teve caso do paciente ter uma síncope em casa, cair, bater a cabeça, fazer um FCC grande e a gente tem que suspender o exame para o paciente ir para o hospital, fazer tomografia. Já tive caso de paciente com AVC de chegar na clínica hemiparético e paciente jovem até que chegou na clínica sem história nenhuma de arritmia, quando a gente monitoriza tá cheios de extrasístoles. Bom, acho que é isso. A minha ideia, então, agora é falar um pouquinho da pandemia, o que mudou, né, para a gente. Primeiramente, nas nossas rotinas de perguntas, a gente incluiu se o paciente teve Covid ou não, há quanto tempo, se ficou com sequela, se ficou internado, até para estratificar se foi um quadro grave ou não. Lá já no telefone, as secretárias fazem umas perguntas para triar histórias sintomáticos respiratórios e diarreia ou vômito, porque sempre a gente tem que pensar no meio da pandemia em Covid, não tem jeito. Além disso, quando o paciente chega na clínica, ele passa numa triagem antes de entrar, é feito de novo as perguntas, teve febre, tosse, qualquer sinal de gripe, e aí se tiver qualquer sim, o exame é suspenso. Tem que lembrar que o problema do Covid não é só o Covid, o paciente estar com Covid e transmitir. Os pacientes com Covid, principalmente quadros graves, eles têm risco aumentado de trombose. A gente já viu paciente com TEP, AVC, infarto após Covid, 30 até 90 dias depois, e até hiperreatividade de vias aéreas. Então, o paciente que teve um quadro pulmonar grave, a gente pede para passar em consulta e ver se o pneumo dele liberou o paciente. Continuar fazendo exame na pandemia com a escassez de anestésico foi um dilema, foi uma dificuldade. A gente conversou bastante, foi dar uma pesquisada aí o que estava disponível de medicação, e realmente a única medicação que não faltou foi o diazepam. Então a gente conversou e falou, bom, e aí, vamos tentar? A gente criou um protocolo na clínica em que a gente fazia 5 miligramas de diazepam e aí fazia o propofol lentinho. O propofol a gente ainda estava conseguindo comprar, então nosso protocolo ficou de diazepam com propofol. E lembrar também do tempo entre o paciente que teve Covid e dele poder realizar anestesia.
Agora, a Sociedade Brasileira de Imunização está falando que a vacina tem que esperar depois 15 dias, e para os exames, a gente está usando essa orientação que foi feita para cirurgias. Então, se o paciente teve um quadro leve, nada muito grave, a gente está levando um mês, e dependendo se o paciente teve um quadro mais grave, ficou entubado, aí realmente a gente primeiro faz a consulta pré-anestésica, avalia o paciente, pede exame e, se necessário, pede avaliação dos colegas, pelo risco de ter alguma complicação no exame eletivo. A gente também confeccionaram essa máscara para a gente, que ajuda bastante, é uma máscara de plástico, que a gente troca a cada paciente, ela é lavada e higienizada depois, e ela protege bem tanto o nariz quanto a boca, e o aparelho de endoscopia passa num buraquinho, então realmente diminui muito a área de exposição de gotículas, né? E aqui, bem resumidamente, do diazepam, eles falam que a dose realmente inicial é 5 miligramas, que você pode fazer em doses subsequentes até que você tenha uma oclusão palpebral do paciente. A gente acaba optando em fazer só uma dose inicial realmente de 5 miligramas e depois complementar com propofol. Tomar cuidado com o diazepam, porque ele tem uma vida mais longa, então a gente evita repicar ele durante o exame. Então, eu faço a dose inicial, se o paciente ainda não dormiu, eu complemento com propofol. Da mesma forma que o midazolam, o diazepam também tem um metabólico ativo, que é o nordiazepam, e ele pode durar até 100 horas. Então, mais cuidado ainda com o paciente hepatopata e renal crônico. Uma coisa que até uma colega veio me perguntar, e eu fui dar uma estudada, é a chance de ter uma flebite aí com o diazepam. Ela existe sim, não é tão incomum, pode chegar a ter trombose venosa, e o que eles falam é que ele não deve ser infundido numa veia fina, e também depende da velocidade de infusão. Então, tentar diluir, injetar mais lentinho, e não é só a dor mesmo, ele causa uma irritação no vaso. E da mesma forma que o midazolam e o fentanil, ele passa a barreira placentária e vai estar presente no leite materno também. Bom, acho que, sim, da parte de literatura, acho que era mais isso. Eu resumi aqui alguns casos interessantes que eu lembrei, que eu achei interessante passar para vocês, mas depois agora eu quero abrir a discussão, todo mundo que quiser, acho que tem uma colega anestesista aí participando, se quiser contar casos interessantes que eu acho que vale. Então, o que eu separei, um paciente que me chamou muito a atenção, ela era uma paciente jovem, que terminou o exame, foi para a recuperação, ainda um pouco sonolenta, mas acordada. E, de repente, ela estava com o acompanhante chamou que ela estava tossindo, aí a gente chegou lá, ela estava com laringoespasmo franco, já desaturando. Tivemos que fazer ventilação manual para ela melhorar, ela ficou na clínica mais umas 2 horas até ficar 100%. E o que reverteu o quadro mesmo foi a inalação com adrenalina. O que a gente acha que aconteceu é porque ela tinha feito Xilo spray e provavelmente ela engasgou com a própria saliva, devia ser uma paciente que tinha uma hiperreatividade, e fez um quadro bem sério e já estava na recuperação. Então, cuidado com o paciente na recuperação quando estiver acompanhante, não estiver monitorizado. Uma coisa importante na colonoscopia é que o paciente chega desidratado. E aí, quando a gente associa o propofol causa uma vasodilatação. E aí a pressão pode cair muito. Já aconteceu, assim, começou o exame, a gente fez o propofol, de repente o oxímetro para de funcionar. O pulso, você sente que está bem fino, não mede a pressão. Nessa hora, hidratar, fez hidratação, fez um pouquinho de efedrina, melhorou o paciente, realmente a pressão, aí a gente mediu a primeira pressão 8/4. Acontece bastante bradiarritmias em pacientes que normalmente já são mais bradicárdicos, jovens, então ficar sempre de olho no oxímetro, e normalmente nesses casos, quando o paciente começa a fazer muita extracístole, a frequência está mais baixinha, eu até brinco, o endoscopista, eu falo, vamos fazer um Buscopan dessa vez para mim? E realmente, normalmente já resolve só com isso, tá? E o caso assim mais emblemático nesse momento de pandemia para contar para vocês, a gente teve uma parada de uma paciente de 62 anos. Todo paciente que chega para fazer exame na clínica, a gente dá um questionário para eles preencherem, né? No questionário, ela só se dizia hipertensa diabética controlada. Chegou, começamos a fazer o exame, fiz midazolam, fentanil, ainda estava na medicação, isso acho que foi em fevereiro desse ano, a gente estava com a medicação padrão, aí fez um pouco de propofol, ela começou a agitar.
fiz mais Propofol, de repente, assim, nenhum monitor funcionava, comecei a palpar, não tinha pulso. Começamos a RCP, demorou, massagem, ela voltou com a primeira injeção de adrenalina, aí estabilizamos ela, e depois que acabou tudo isso, graças a Deus ela está ótima. Aí depois disso foram nos contar que ela tinha tido Covid há um mês, e há 2 semanas ela teve uma suspeita de TVP, mas que não foi confirmada, então não falou nada pra gente. Então ficamos aí na dúvida se ela teve algum infarto, algum TEP, mas aí ela foi para UTI, não chegou, foi entubada para UTI, passou a noite entubada e, graças a Deus, teve um desfecho bom. Acho que era isso que eu preparei para vocês. Agora eu gostaria de abrir aí para a gente fazer um fórum de discussão, tirarem dúvidas, até quem quiser dividir experiências aí, que eu acho que essa vai ser a parte mais interessante aí da aula. Pessoal, eu ia pedir aqui, vou pedir para o Albert já colocar no ar uma enquete que eu estou perguntando para vocês, quem tem anestesista disponível nos seus serviços, na maioria dos seus exames endoscópicos. Então, vão respondendo aí para a gente poder entender mais ou menos qual que é a experiência de vocês. Enquanto isso, queria agradecer a Thaís e já comentar, né, que várias dessas situações aí, algumas delas eu presenciei, eu estava por perto, realmente fazem a gente pensar, refletir bastante, né, no papel do anestesista dentro da sala de endoscopia, porque no momento em que na hora que vai tudo bem, seja com 1, seja com 2 médicos na sala, mas na hora que tem um problema é quando a gente sente falta de ter uma ajuda. E aí, indo até para o lado jurídico, né, a situação de você ter esse respaldo de um colega com experiência na área, especialista, né, te traz, né, para você, endoscopista, uma segurança muito grande, uma segurança para o paciente, em primeiro lugar, e para o médico endoscopista também, né? Sem contar que esses perrengues que a gente sempre tem medo, né, na sedação da anestesia, é o dia a dia do anestesista. Então, é um profissional que já está acostumado com isso. Então, enquanto o pessoal vai vencendo a timidez aí, eu vou só verbalizar aqui uma pergunta do Leonardo Monici, que está aqui também. Se quiser fazer a pergunta, Léo, fica à vontade. Que é a questão do Propofol para gestante. Ele achava que era adequado. Ele pergunta para você, Thaís, qual sedação você considera, então, a mais adequada, né? Acho que aí já cabe todas aquelas orientações que a gente dá para alguém que está amamentando também, quando vai fazer exame. Então, na verdade, assim, pela literatura, você poderia fazer o midazolam, evitar o fentanil, fazendo uma dose bem baixinha de fentanil, desde que a mulher que amamenta respeite as 4 horas que eles falam que é seguro de amamentar. Na prática, o que eu faço é só Propofol, porque o Propofol realmente ele é metabolizado muito rápido e eles falam que depois que a paciente está bem desperta, o que leva mais em consideração na literatura eles falam o grau da paciente estar desperta. A partir do momento que ela estiver desperta, ela pode amamentar. Mas, na dúvida, a gente sempre pede para esperar pelo menos 6 horas, esvaziar as 2 mamas, porque é difícil, né? Se a gente tiver uma desgraça, principalmente em criança pequena, né? Eles falam que recém-nascidos e bebês prematuros podem ter aí uma sedação aí prolongada no nenê. Então, o que eu faço na prática é isso, eu faço só Propofol e oriento a paciente a esvaziar as mamas umas 4 horas depois do exame e a partir de 6 horas aí já pode amamentar normal. Sedação em gestante. Sedação em gestante. Então, é uma contraindicação, né? Para procedimentos eletivos. A gente sempre tem que pensar em risco-benefício. Na gestante, o ideal seria usar só Propofol, porque é o que todos eles passam a barreira, mas é o que tem a meia-vida de ação menor. E, assim, nenhum deles, a gente não consegue ter um estudo duplo cego randomizado com gestantes. E, assim, o que a gente tem é in vitro e em animais. E eles falam, o fentanil pode ter risco de toxicidade, da malformação, o Propofol em dose alta pode ser abortivo. Então, assim, o que a gente acaba optando, assim, em casos selecionados só mesmo, quando a paciente está numa situação de urgência, emergência, e a droga de escolha é o Propofol. E sempre lembrar, desculpa,
sempre lembrar de conversar com a obstetra da paciente antes para dividir responsabilidade. A gente teve um caso de uma paciente que precisava tirar o balão, tinha um balão gástrico, precisava tirar o balão porque ia ser incompatível com a gestação. A gente optou por fazer o procedimento no 2º trimestre, que é a menor chance, né? O bebê já está formado e menor chance de causar um parto prematuro. E aí a gente discutiu o caso com o obstetra e mesmo assim chamou o pai, a mulher e o marido para conversar e explicar todos os riscos. Eu estou vendo aqui, a enquete está em andamento, mas a gente está mais ou menos com meio a meio, viu, Thaís? Metade aqui, 54% tem anestesista à disposição, 46% não tem. Eu vou pedir aqui para o pessoal mais experiente, Lombardi, eu vi que o Olímpio está aí também, abrir aí o microfone, abrir a tela para a gente ver e comentar um pouquinho, até porque são pessoas que viveram uma época em que era o diazepam mesmo, o medicamento, a sedação de escolha, né? E aí, qual que é a opinião de vocês hoje, a gente voltando? Eu, particularmente, nunca tive experiência com diazepam, fiquei até bastante receoso. E confesso que o uso do diazepam tá saindo até melhor do que encomenda, porque a gente não está vendo aqueles período prolongado na RPA, nada disso. Então, o Sérgio, acho que já abriu o microfone. Sérgio, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Parabéns, tudo Thaís, pela aula. Foi Obrigada. muito elucidativa. E eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, eu vou comentar sobre o diazepam. Eu sou da época que não existia o midazolam. A gente usava realmente diazepam. Nós usávamos, em média, 10 miligramas e usava Plasil, usava Atropina, usava tudo junto num bolo só, né? Isso foi mudando. Realmente, o diazepam dá muita flebite. O que a gente fazia era diluir ao máximo. Então, você tentar diluir com soro ou com água para diminuir essa flebite, mas mesmo assim você tinha. É lógico que ele é uma droga de escolha, ele dá, às vezes, um efeito rebote, a pessoa recedava em casa e, às vezes, tinha algumas complicações. Mas tinha gente em São Paulo, o doutor Achiba usava até 20 miligramas por exame, era bastante, ele sedava que o doente ficava. E naquela época, você não funcionava a veia, você injetava e fazia o exame. Você não tinha oxímetro, você só via se o paciente estava muito roxo ou não, né? Então, era uma coisa assim, realmente os tempos mudaram muito. E isso é interessante, mas realmente é uma droga de escolha. Eu gosto muito ainda de diazepam. Eu não sei te dizer o porquê, mas pacientes que são drogadictos, parece que o diazepam tem um efeito melhor. E a gente tem evitado usar o Propofol porque eles ficam muito agitados, o paciente, ou então você tem que usar muito. Você tem que usar 300, 400 miligramas, às vezes, no paciente para poder fazer um exame de um paciente que é drogadicto. A gente faz bastante lá no Mário Gades. Então, eu acho que, às vezes, é xilocaína spray, que também a gente tem usado, até em função de usar menos medicação atualmente, e é isso que a gente tem feito. Agora, eu queria perguntar para a Thaís, você está com alguma experiência com o etomidato? Nós temos usado na clínica para pacientes cardiopatas, no lugar do Propofol, os anestesistas têm usado o etomidato, até porque nós também tínhamos uma quantidade razoável, nós começamos a usar no lugar do Propofol. Eu queria saber se você tem alguma experiência com o etomidato. Não tenho não, Sérgio. Eu usei bastante o etomidato, só em anestesia geral mesmo, e realmente, na verdade, eu já não gostava, porque dava muito tremor, muita contração muscular. Até se você puder passar a sua experiência, eu acho que é interessante para todo mundo, porque eu não usei nunca para sedação, não. Só terminando o diazepam, a gente está tendo uma boa experiência com o diazepam, viu? A gente não faz uma dose baixa, né? Faz 5 miligramas, mas os pacientes parece que estão acordando com menos ressaca, vamos dizer assim, do que com o midazolam. Eles vão embora mais despertos e todos têm acordado falando que sonharam, assim, com sonhos bons, sabe? Na verdade, a gente tem usado na clínica uma dose bem baixa, a gente usa 50 microgramas de fentanil, mas a gente tem usado 1,5, 2 miligramas só de midazolam, que é uma dose baixa. Por quê? Porque a gente complementa, os anestesistas complementam com propofol.
nós acabamos tendo que adequar isso em função de que estava faltando propofol, agora está faltando midazolam. Então, hoje, em média, nós estamos usando midazolam 2,5 miligramas, é lógico que isso depende de cada paciente, e 50 microgramas de fentanil, e aí o propofol varia. Tem gente que você usa 50, tem usa 60, tem uns que usa 70, mas, de uma maneira geral, tem tido uma sedação e a recuperação tem sido boa, né? E eles têm usado para alguns pacientes idosos, cardiopata, que têm já têm esses antecedentes cardiovasculares, eles têm usado etomidato e funciona bem. Eles não têm tido, acho que, tanta reação, essas reações clônicas, porque acho que a gente, não sei se é o efeito do midazolam antes, que às vezes eu realmente não sei te dizer, mas eu não vi assim, eu achei que foi bem, sabe? De uma maneira geral, foi bem etomidato. E também você vai devagarzinho, né? Até porque é pouquinho que usa, não usa muito, é o suficiente, o paciente fica meio acordado às vezes, né? Mas ele tem amnésia e o exame vai bem, não fica agitado, nós não tivemos assim, nenhum caso importante no geral. Mas Legal. parabéns, viu? Muito obrigada. Eu queria comentar também uma coisa a respeito dessas sondas nasais, né? Às vezes a gente realmente não tinha essas cânulas que são de silicones para você introduzir via nasal. Via nasal é sempre um problema, principalmente em criança, né? Antigamente você não tinha esses catéteres nasais e você passava uma sonda e que ia até a hipofaringe para poder ventilar, para fazer essas anestesias. Então, quando você não tem essas sondas, que também não são tão fáceis, eu não sei, no mercado aí nem sempre estão disponíveis, a gente usa essas sondas de aspiração. E a gente, às vezes, coloca essa sonda que ela resolve bem também o problema. Não é o ideal, é lógico, mas ajuda bastante. A gente, às vezes, principalmente criança, às vezes a gente faz isso, que o anestesista só vai fazer uma sedação, ele não vai entubar, e o procedimento é rápido. Então, eles colocam essa sonda intranasal até a hipofaringe, né? Não sei se vocês fazem isso, porque vocês têm essas sondas, mas o risco de sangramento realmente tem, isso não tem jeito. Daí, se resolve uma coisa, complica a outra, não tem jeito. Obrigado. A gente tem também a sonda assim, Sérgio, quando o paciente vai fazer só uma endoscopia, alguma coisa, às vezes passa a sondinha tamanho 10, e aí já fica isso mesmo na hipofaringe, dá uma ajudada boa. E pelo menos, como ela é mais fina, calibre, menor chance de sangramento do que a cânula nasofaríngea mesmo, né? Lembrar, Thaís, né? Lembrar o Sérgio, a gente também faz bastante exame lá na clínica de paciente muito obeso. Então, o paciente muito obeso, ele tem já a apneia do sono, ele tem toda a região aqui da hipofaringe totalmente flácida, né? Então, já teve situação, essas cânulas ajudam bastante. Já teve situação de a gente usar aquele bocal com o Guedel, a cânula, o catéter dentro da cânula, e eu entrar com o aparelho, e ainda assim você vê tudo desabando ali, quando chega perto da epiglote ali, tá tudo fechando já. Então, realmente, no paciente obeso, a gente acaba usando muito desses recursos aí, desses acessórios, porque é o que acaba garantindo um exame mais tranquilo. Do contrário, você tem que usar menos sedação, deixar o cara meio acordado, né? Mas daí já entra na parte do conforto do paciente. Deixa eu perguntar uma coisa a respeito da lidocaína. Você tem feito injetável, Thaís, junto com o propofol, ou antes do propofol? Você costuma fazer lidocaína EV, porque ajuda também até para melhorar a dor na injeção do propofol? Vocês têm usado? Sérgio, de rotina, não. Na verdade, na primeira onda da pandemia, a gente estava com bastante dificuldade. Uma das medicações que mais foi difícil para a gente comprar foi o fentanil. E aí eu pedi, a gente comprou um pouco, mas estava muito caro. E aí, quando o propofol voltou para o mercado, então a gente tem umas ampolas de lidocaína sem vaso,
E aí a gente faz aquele paciente que a gente sabe que tem a veia mais fina, mas não de rotina, não. O que eu tento fazer é injetar o midazolam ou o diazepam e o fentanil antes, porque aí já dá uma certa analgesia. E aí, em geral, os pacientes não se queixam. Agora, quando é aquele paciente que a veia é muito fininha, aí eu eu diluo no 10 ml, 8 ml de propofol, aspiro 2 de xilo e injeto, e aí realmente melhora bastante. O segredo é esperar, né? Tem que esperar uns 4, 5 minutos, fazer efeito para depois você complementar, né? Com o diazepam a gente tem feito isso, né? Tem que esperar mais também, ele demora um pouquinho mais para agir, né? Tem que esperar. Tem que esperar o paciente parar de querer falar, né? Ele geralmente para de falar. E mais um outro comentário que eu queria fazer a respeito do concentrador. Eu comecei a usar o concentrador de oxigênio desde 2002. Na verdade, eu comecei a usar porque minha mãe ficou em home care e ela ficou dependente de oxigênio. E daí, um dia, eles levaram um concentrador na minha casa. Eu falei, isso dava até... Ele tem o que é 5 litros e tem o de 7 litros. E ele chega a dar, em alguns casos, até 95% filtrando o ar ambiente, de 93 a 94, em média. E nós começamos a usar e ele funciona excelentemente bem. Isso não quer dizer que você não tem que ter oxigênio dentro da sala para uma emergência, para eventualmente ventilar. Nós temos na clínica concentrador, mas temos também oxigênio em rede. E a gente usa em alguns pacientes que são cardiopatas, com antecedente de cirurgia de revascularização, infarto miocárdio, a gente daí evita, não usa o concentrador e usa oxigênio 100%. Mas é uma ferramenta muito boa, eu acho que hoje ficou meio inviável, porque era até barato. Hoje custa na faixa de $1.200, $1.300 um concentrador. E também você não acha para comprar. O oxigênio acabou ficando mais barato, mas o oxigênio era mais caro que ter um concentrador, né? Mas tem que ter oxigênio também. Isso é muito legal, eu acho que vale a pena. Obrigado, gente. Desculpa falar tanto. Imagina. Eu acho bacana, Sérgio, até está aqui o Congon que não vai me deixar mentir, mas o papel do anestesista dentro da sala para agregar esses acessórios, esses conhecimentos, né, acaba também gerando economia. Então você vê que antigamente o oxigênio era mais caro, então ter o concentrador já fazia diferença. E assim, a gente conta nos dedos, talvez num dia, numa semana, quantas vezes a gente precisa abrir o oxigênio da rede, porque o concentrador realmente dá conta da maior parte. E aí eu vou só emendar aqui com a pergunta do Lécio Vidal. Aliás, o Lécio está aí, se quiser também abrir o microfone e fazer a pergunta. Mas só vou adiantando aqui para a Thaís já ir ouvindo, né? O Lécio escreveu aqui no bate-papo que ele entende que a posição da SOBED, né, com a diretriz que você mostrou, vai contra a recomendação do Conselho Federal. Diante dessa situação, ao invés de manter a sua diretriz, não seria o caso de se pressionar o CFM a exigir da ANS, né, Agência Nacional de Saúde, a vinculação da autorização da assistência anestésica nos exames endoscópicos, uma vez que a maioria dos convênios não cobre o porte anestésico para endoscopia. Então, eu comecei aqui a aula falando que eu era amigo da Thaís há muito tempo e realmente eu sou um favorável à presença do anestesista na sala. Até porque, né, o anestesista não é o inimigo do endoscopista, muito pelo contrário. Ele acaba ajudando muito e nós temos um inimigo em comum, que no caso aí, né, os convênios, eles acabam não pagando bem nem o exame, não remunerando bem nem o exame, nem o anestesista, sendo que são situações hoje em dia, né, 2021, imagina, perfeitamente compreensíveis que se tenha, né, principalmente para pacientes de alto risco. Então, acho que esse comentário do Lécio veio em bom tempo, queria até que a Thaís falasse alguma coisa a respeito dessa visão até de negócio, né, de economia. Então, gerando economia no sentido de não gastar tanto. Para quem não sabe, alguns convênios, a Unimed é um deles, pagam uma taxa melhor, taxa de sala, né, caso tenha anestesista, né, e economia também evitando gastos desnecessários com flumazenil, com naloxone, com complicações, né. Então, tá, fala um pouquinho a respeito dessa parte aí também.
Então, não, eu concordo plenamente. Isso é uma briga, o que eu percebo, assim, que nesses 10 anos que eu trabalho com endoscopia, foi melhorando, muitos convênios começaram a pagar. Tem um detalhe que também tem muitos convênios, que é negociação clínica-clínica. Então, o que a gente fez lá na clínica, Concon? A gente montou uma carta e manda para os convênios com todas essas referências baseadas em evidência e do CFM, da Anvisa. Não, óbvio que não conseguimos para todos os pacientes, mas assim, a gente bate na tecla e a gente vai remandando, assim, a gente não desiste. Acho que a gente já está nessa, sei lá, uns 5 anos. Todo ano a gente manda de novo. E aos poucos, os convênios maiores, Bradesco, Sul América, pagam, CACI paga para todos os pacientes, a Unimed paga para casos selecionados. É que uma discussão em casos selecionados é que é complicado, porque às vezes você acha que o paciente está tudo bem, de repente teve um paciente nosso, era um pós-operatório de bariátrica, tinha feito a cirurgia normal, não teve problema nenhum no pós-operatório. Veio fazer uma endoscopia, bigeminou o exame inteiro. Fez o Propofol, fiz midazolam, fentanil, quando eu fiz o Propofol começou a bigeminar, não melhorou, suspendemos o exame e mandamos para o hospital, de ambulância, porque estava mantendo assim, uma frequência cardíaca de 70 e um pulso de 35. Então, como que você vai fazer? Você vai, complicou, sai correndo e chama o anestesista, porque aí, nesse caso, paga. Então, eu concordo com você, mas o negócio é a gente continuar brigando, assim, porque referência a gente tem, tanto da Anvisa, e bula do remedicação, e aí a gente bate na tecla de segurança do paciente, a gente fica atormentando os convênios. Ô, Lécio, eu vi que você abriu aí a câmera, quer falar? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu comecei há muitos anos usando diazepam com meperidina. E oxímetro de pulso era importado, caríssimo. Era um olho no peixe e o outro olho na frigideira, sabe? E à medida em que a gente vai se acostumando, vai sendo apresentado a conforto, a segurança, a gente não quer abrir mão disso. Então, quando eu comecei a ter anestesista na sala, eu comecei a me lembrar do que eu já passei com pacientes que recebiam meperidina com diazepam, e a minha referência é se ele me respondia ou não. Era praticamente ouvir se ele estava respirando, se ele respondia a estímulo doloroso. Então, a gente tem que usar a tecnologia do século XXI. Monitorizar o paciente, 2 cabeças pensantes na sala é muito melhor que uma, e usar os acessórios adequados, sem improvisos, e exigir que o que seja feito sempre será melhor para o paciente. Então, esses pacientes obesos, os pacientes cardiopatas, os pacientes estão chegando na clínica com idades cada vez mais avançadas. Paciente com hemorragia digestiva com 96, 97 anos, que já tem uma cardiopatia, já é coronariopata, fazer isso com midazolam e fentanil e só um cateterzinho nasal, eu acho que é um grande risco. Então, eu quando possível, eu tenho anestesista na sala, e quando o convênio não cobre, eu chamo a família, o acompanhante, e divido com eles essa angústia aí. Se você quiser, podemos botar um anestesista, mas infelizmente você vai ter que pagar fora. E aí ele vai reclamar no convênio, ele vai fazer uma cartinha para alguém. Isso não foi uma cobrança da clínica, foi uma sugestão que ele acatou e depois reclamou. Ô, Lécio, aproveitando aí essa sua experiência, a maioria dos pacientes, no caso, quando oferece, né, o convênio não paga, mas você oferece, o paciente aceita o anestesista? A maioria paga. Legal. Eu acho que nesses casos, o que ajudou bastante também a gente é fazer avaliação pré-anestésica, né? Nesses casos aí que a gente já sabe que tem um risco aumentado. E o que a gente às vezes faz é, nesse caso que o paciente precisa, faça uma carta, porque o que eu falo para o paciente? Ou você vai fazer aqui, a gente vai atrás do convênio, alguns casos a gente está passando a opção do paciente também pagar anestesia à parte, ou você vai ter que fazer num hospital. E às vezes você mandar a carta para o convênio dizendo que sem o anestesista não é possível fazer na clínica, alguns casos a gente consegue que o convênio libere.
já aconteceu, acho que umas 2 vezes, de pacientes que eram de um convênio que não pagavam, mandamos carta, justificou e o convênio autorizou. Então, é isso, assim, realmente ajuda bastante se a gente consegue ver esse paciente antes, né? Porque a gente já se prepara, já faz carta, já briga para que seja liberado, né? Quando o paciente é meu paciente ou é nosso paciente, a gente consegue fazer essa sugestão da consulta pré-anestésica. Agora, a imensa maioria cai de paraquedas na clínica. A gente fica sabendo do quadro das doenças coexistentes, né, com o paciente sentado na maca. O que ele toma, o que ele já teve de alergia, enfim. E alguns casos eu dispenso. Hoje não vai ser possível o seu exame. A gente já reagenda para o dia que você quiser, para esse mesmo horário, mas primeiro vai ter que passar com o anestesista. Já chegou paciente em cadeira de rodas, ainda com sinais de sutura recente no peito, com um torpedinho de oxigênio para fazer endoscopia. Quer dizer, com menos de 20 dias de alta hospitalar de uma revascularização, paciente DPOC também, uma hemorragia digestiva, para fazer uma endoscopia em clínica. Quem solicita também não tem noção, né? Faça uma endoscopia para mim e me traga o resultado. Então, assim, sem anestesista em condições assim, de jeito nenhum. Né? Eu acho que foi bastante prático, essa reunião veio a tirar muita dúvida de muita gente. Época de pandemia, tudo se complica, né? Tudo fica mais à flor da pele, dos pacientes, de nós, colegas, que a gente tem que se virar, né, com o que tem, às vezes. O improviso Marcelo, é perigoso. Eu concordo. eu gostaria de falar algumas coisas. Em relação a esse problema, como o Lécio comentou, da pandemia, quer dizer, nós estamos passando numa fase completamente inusitada, o que nos fez obrigar a tomar algumas medidas. Uma delas foi exatamente a falta da medicação. Não é só o custo excessivo da medicação, mas você não tem nem como comprar. Então, não, eu estou disposto a pagar 8 vezes mais. Não, você não tem a medicação para comprar, como é o caso do midazolam. Quando nós começamos a utilizar o diazepam, nós deixamos muito claro aos endoscopistas e aos anestesistas do grupo, aqueles que não quisessem participar com isso, de usar o diazepam, ficariam à vontade. Muitos que não tinham a experiência de usar o diazepam, como alguns de nós, um pouquinho mais experientes, não vou dizer mais velhos, que nós usamos o diazepam no início, né, junto com a meperidina. Hoje, a meperidina a gente não toca mais no assunto, mas o diazepam voltou em moda. Quando os anestesistas e os endoscopistas começaram a usar o diazepam agora, tiveram uma reação muito boa, tiveram uma impressão muito boa. O único detalhe é esse: espera mais tempo do que o midazolam na hora de começar o exame. Então, o anestesista faz o diazepam e tem que segurar um pouco o endoscopista antes de começar o exame, um pouquinho mais do que o midazolam. Mas a resposta tem sido muito boa, tanto pelos endoscopistas quanto pelos anestesistas. Em relação a outra experiência, em relação à visita pré-anestésica, como essa experiência que o Lécio comentou, do paciente chegar na hora do exame e você suspender o exame. Esse protocolo que nós utilizamos, tanto da entrevista por telefone na hora do agendamento, que você já tria o paciente para a visita pré-anestésica, o objetivo é exatamente você tentar evitar a suspensão do exame na hora do exame. Isso é muito mais grave quando ele fez o preparo da colonoscopia. Ele fez todo o preparo de cólon, chega na hora, não tem condição do exame. Então, quando, em algumas situações, para colonoscopia, nós falamos a sua visita pré-anestésica é obrigatória. Na endoscopia, olha, nós sugerimos uma visita pré-anestésica. Se o senhor não quiser, tudo bem, mas corre o risco do seu exame ser suspenso na hora do exame. Só que ele só fez o jejum, ele não fez o preparo de colo. Em relação a algumas coisas que nós fomos nos adaptando, e principalmente para uma clínica onde a gente faz muita obesidade mórbida, é aquele bocal que a Thaís mostrou, onde você adapta a cânula de Guedel. O interessante é que você consegue adaptar aquela cânula de Guedel durante a endoscopia.
Você não precisa começar com aquela cânula de Guedel, e se durante o exame esse paciente que já tem um antecedente de uma apneia começar a dessaturar, você consegue colocar a cânula, mesmo sem você precisar retirar o endoscópio. Essa cânula de Guedel limita muito pouco o seu movimento do endoscópio. Para uma endoscopia diagnóstica é perfeitamente viável. Para uma endoscopia terapêutica dá um pouco mais de trabalho, mas também é factível. Então, isso é importante ter esses... E o fato de você ter o anestesista junto na sala realmente dá uma segurança muito grande. Para quem já passou por todas as etapas da endoscopia, desde a meperidine e evoluindo até quando chegou o midazolam, que foi uma coisa fantástica, e depois até o propofol, o fato de você ter um outro colega junto, ele está preocupado com algumas situações que você, como endoscopista, fica mais preocupado com a doença do aparelho digestivo com esse paciente, com o exame em si, e o colega anestesista ele está preocupado com a parte do paciente como um todo, com a sua ventilação, com o seu sistema cardiocirculatório. E o que nós fizemos, nós estamos insistindo muito com esses convênios. E o que nós observamos ao longo desses anos é que houve uma mudança, e está havendo uma mudança de comportamento dos próprios convênios. Nós já chegamos a recusar alguns convênios, falando, não, tá bom, você não quer, então tá bom, então nós não fazemos o seu exame. Você vai procurar um outro serviço, porque essa qualidade que você está oferecendo não é a qualidade que nós oferecemos. Esse cuidado que você tem com o seu usuário, com o seu cliente, não é a qualidade que nós oferecemos ao nosso paciente. Então, esse convênio nós rompemos e ele vai fazer o exame em outro lugar. E muitos convênios voltaram atrás, ok? Então, realmente, essa preocupação que o Lécio coloca em nós exigirmos isso, nós vamos evoluir para isso, Lécio, eu não tenho dúvida disso. E eu acho que está melhorando. Do que nós começamos alguns anos atrás a ter o anestesista junto na sala e do que nós estamos hoje, nossa, a evolução já foi muito grande. É claro que nós precisamos muito mais. Aumenta o custo durante o exame, sim, mas se você colocar num contexto maior, quantos casos nós tivemos, como esse relato que a Thaís comentou, dessa parada cardiorrespiratória, foi porque uma paciente omitiu vários dados, mas fazia muito tempo que nós não tínhamos uma situação nesse sentido, porque em muitos casos você já se preveniu com a visita pré-anestésica, com o cuidado pré-anestésico. Hoje, realmente, você ter algum colega dentro, o anestesista, dá uma segurança muito grande. E como você falou, nós temos que ter essa qualidade, essa tranquilidade, e alguns com os cabelos brancos e outros com poucos cabelos, né? Ok, faz parte. Então, nós já temos a coronária, de uma certa forma, já um tanto quanto obstruído. É claro que o vinho ajuda a limpar essa coronária, mas nós queremos manter essa coronária ainda bem aberta para continuar trabalhando bastante, que a gente faz isso com o maior prazer. Então, realmente, a gente vê isso com muita importância. Eu acho que a Thaís foi muito feliz da forma muito prática como ela colocou isso para a gente. E só chamando a atenção que a Camila, outra anestesista que está aqui participando com a gente, ela fez o comentário em relação ao etomidato, depois se a Thaís quiser comentar, a respeito da preocupação do etomidato com a suprarrenal. Então, a Camila comenta que o etomidato ela deixa mais para anestesia geral. Ela não usa de rotina por conta dessa preocupação que pode ter com os pacientes com alguma alteração a nível de suprarrenal. E lembrar também, né, quantas situações de paciente tomando anticoagulante que a gente acaba descobrindo lá na hora da colono, né, e aí fala, putz, você já fez o preparo, mas você está tomando anticoagulante, que na visita pré-anestésica acaba sendo tratado isso antes de chegar, né, então já faz o contato com o cardiologista, já combina se vai parar ou não vai parar, se não pode parar, já vai para um exame diagnóstico já mais tranquilo, sabendo, né, que não vai ter nenhuma surpresa. E aí, eu vou só aproveitar aqui no chat também, o Leonardo. Ô, Léo, abre o microfone aí, você está fazendo várias perguntas aqui no chat, está na hora de mostrar a cara aí. O Leonardo está perguntando se ainda dá tempo sim, a sedação tópica com a lidocaína. E isso até recentemente estava conversando com a Thaís, até me surpreendeu alguns colegas lá na própria clínica que acabam não fazendo. Para mim, eu nunca imaginei não fazer a xilocaína spray, né?
Então, Thaís, o que você tem a dizer? Se acha útil ou não a sedação tópica com a lidocaína? Então, Marcelo, em geral, para usar para todos os pacientes, eu acho útil, sinceramente, porque eu acho que diminui a necessidade do anestésico, principalmente o momento mais importante é na hora que está introduzindo o aparelho. Então, às vezes, a gente não está no pico, mesmo antes, o midazolam também tem um tempo de ação, e às vezes o endoscopista não tem a paciência de esperar. Então, você não está no pico do midazolam nem do fentanil, você está só com o propofol. Então, assim, o que se discute na literatura? Eles compararam, eu li estudos sobre isso também, eles compararam com o Estilo, eles viram que não tem benefício desde que você faça uma sedação profunda. Então, vamos dizer que se você for fazer uma sedação profunda, garanta que você faz uma sedação profunda com uma dose maior de propofol, não faz diferença ter Estilo. Agora, nos nossos pacientes obesos, em que até o IMC bem elevado, a gente conversa com os pacientes, então eu acho que é útil. E eu acho útil, a gente acaba, vários endoscopistas nossos usam de rotina, porque realmente quando o pior estímulo, que é a passagem ali da via aérea alta, ainda às vezes a gente não está no pico, então a gente fica mais tranquilo deixar o endoscopista começar se tiver com a Estilo. Desvantagem da Estilo é o caso que eu comentei do laringoespasmo, né? Porque dependendo da quantidade de Estilo que você faz, o paciente fica até às vezes meia hora com a via aérea anestesiada. E aí o paciente às vezes pode sim ter um aumento de chance de engasgo no pós-operatório. Uma coisa que a gente fez no decorrer desses anos que ajudou foi diminuir a dose de Estilo, porque antigamente fazia 10, 15 puffs. Agora a gente faz 1, 2, 3, assim, no paciente que você vai fazer uma sedação profunda, em que ele acorda já sem a anestesia da via aérea. Então, eu acho tranquilo, eu gosto, eu acho que diminui a quantidade necessária de anestésico e dá uma tranquilidade para começar mais rápido o exame. Aproveitando essa pergunta do Léo sobre a xilocaína, só para falar que é uma experiência que nós temos, Léo, que antes de termos até a presença do anestesista na sala, alguns anos atrás, nós fazíamos muita endoscopia de superobesos, por conta de uma clínica que tem muito movimento com obesidade mórbida. E nesses superobesos, nós fazemos a endoscopia apenas com a lidocaína. Nós aumentávamos um pouco a medicação, a dosagem, os puffs que eram realizados, e fazíamos a endoscopia sem a sedação, porque nós estávamos sozinhos, e apenas com a Stilo Spray. E tínhamos bons resultados e apresentamos isso no Congresso Paulista de Endoscopia, já há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Hoje, depois nós paramos de precisar disso porque tínhamos a presença do anestesista que nos dava a segurança de usar medicações com esses superobesos. Chegando a ponto, né, Concon, de hoje até anestesia geral a gente consegue fazer com a presença de um anestesista, né, e aí você encara qualquer coisa, né, terapêutica. E aquela situação inusitada que você está diante de um exame inicialmente diagnóstico, que se transforma no meio do caminho numa situação diferente, numa terapêutica necessária, o fato de ter o anestesista ali, você só vira e fala, ó, ferrou, vou ter que precisar de mais tempo aqui, vou ter que fazer um procedimento. Então, você acaba focando no procedimento em si, né? E o anestesista faz o papel dele focando na sedação do paciente, também bem lembrado. Vamos lá, pessoal, tem mais algum dos pessoal mais antigo aí? Eu vi que tinha metade que não tem experiência com anestesista na sala. Alguém que não tem essa experiência, tem algo para dizer também? Marcelo, só para terminar aqui, estava dando uma olhada nas perguntas, o Lécio perguntou em relação à meperidina, né? Lécio, a gente não usa meperidina, eu pessoalmente tenho um preconceito muito grande, porque na literatura fala que às vezes uma dose de meperidina é suficiente para você causar uma dependência no paciente. E paciente, lógico, que tem uma predisposição à dependência a drogas, né? Então, a gente acaba, quando não tinha o fentanil, a gente fazia só diazepam e propofol. Mas a meperidina a gente não usa de rotina, não. Eu não tenho experiência. Eu usei meperidina pouquíssimas vezes em sala de recuperação de cirurgia geral, para tremor e para dor, assim, incontrolável. É aquilo que eu falei, né? À medida em que você vai conhecendo, vai sendo apresentado a conforto, segurança, você não quer fazer um downgrade, né? Você só quer apresentar melhor. Eu já usei muito meperidina com diazepam, mas à medida em que foram surgindo essas alternativas, eu fui abrindo mão
E aí, hoje, fica no Propofol, fentanil, midazolam. Só lembrando, Lécio, que a época que a gente usava meperidina, diazepam, era a mesma época que a gente lavava o fibroscópio com povidina e degermante entre um exame e outro. Quer dizer, hoje dá até vergonha de falar do que é isso, mas nós fizemos muito. Isso era o que tinha de top. E eu só lembro aos jovens que ficam assustados quando a gente fala isso, que o que nós fazemos hoje, daqui 10, 15 anos, vocês vão ficar assustados com o que nós fazemos hoje. A ignorância é uma bênção, né? Nós vamos ter endoscópio descartável, viu, Concom? Os endoscópios vão ser descartáveis em breve. Roberto, eu também sou dessa época. Eu também sou dessa época que minha anestesia na faculdade era via oral, que eu falo. A gente só conversava com o paciente e fazia endoscopia, como a gente fala hoje, a seco. Via oral foi ótimo. Era só na conversa mesmo. Vamos lá, a Camila está aí, eu prometi para a Thaís que eu ia chamar a atenção aí para dividir o fardo, né? A Camila citou o negócio do tomidato, não sei se tem mais alguma história inusitada. Eu lembro bem porque aconteceu com meu pai desse laringoespasmo na RPA, então depois que você terminou o exame, tá tudo bem, você falou, poxa, beleza, já está no próximo exame, aí você vem com uma enfermeira avisando que o paciente lá na RPA tá com laringoespasmo, tá ficando roxo, né? Então, de novo, mais uma experiência dessas inusitadas. Oi, Camila. Olha lá, a Camila apareceu. Oi, tudo bem? Conta um caos. Thaís aí pela aula, foi muito boa a aula, acho que foi bem esclarecedora aí para o pessoal. E é isso aí, que nem a gente estava conversando semana passada, né, Marcelo? A presença do anestesista é a segurança para você fazer o seu exame com tranquilidade, segurança. Às vezes você pega um paciente que é novo, não tem nenhuma comorbidade, mas de repente você vai fazer uma mucosectomia, que você vai gastar lá 30 minutos, um pouco mais, e aí você tem que se preocupar com a sedação e com a anestesia, né? E com o seu procedimento. Então, assim, eu acho que deveria ser um procedimento pago para todos, porque é segurança para vocês, para nós, para o paciente principalmente, né? E é isso. Não, e para toda a equipe, né? É engraçado, fala para a enfermagem o que elas preferem. Se elas preferem eu começo a ter um paciente sem anestesia no fim da lista, ela, você vai ficar, você vai ficar, você vai ficar. Porque acho que é segurança para todo mundo, né? Não tem como, né? Nos dias de hoje, assim. E a gente faz um monte de procedimento que a gente às vezes não recebe nada, mas para nossa segurança, né? Porque às vezes você tem que se preservar também, né? É isso aí. Só perguntar aqui, né? Quem que faria o exame hoje, em si próprio, né? Quem seria submetido ao exame, se prefere fazer com anestesista ou sem. A diferença que eu estava conversando com a Thaís é assim, qual anestesista? Porque tem um anestesista que é acostumado com sedação, em clínica de endoscopia e tal. Tem aquele anestesista que nunca fez sedação na vida, está acostumado lá com a anestesia geral. Esse é o cara que entra numa clínica de endoscopia e pesa a mão. E aí destoa, né? E aí também faz o endoscopista ficar bravo. Mas quem está acostumado com sedação superficial, sedação profunda, toca isso muito tranquilo. Eu aprendi a usar diazepam agora, faz 1 mês e pouco, para sedação de endoscopia, mas tá indo bem, gostei até, viu? Eu também, viu? Achei que foi bom. Eu também, foi uma surpresa boa, né? Quando eu recebi uma mensagem no domingo e eu já ia na segunda, me deu assim um certo negócio, mas aí depois foi. Agora eu gostei. Muito bom, obrigada, Camila. Está sendo uma experiência muito interessante, tanto dos anestesistas que não tinham experiência com o diazepam na endoscopia, quanto dos endoscopistas jovens que não tiveram essa experiência, que nós, um pouquinho mais experientes, não vou dizer velhos, né, tivemos com o diazepam. E realmente a experiência está sendo muito interessante. E a hora que você tem qualquer intercorrência durante o exame e você tem um anestesista junto, é outra conversa, é outra segurança.
E para quem já teve essa experiência, essa intercorrência durante um exame, você ter um colega anestesista do lado, realmente é uma segurança muito grande. Eu acho que nós merecemos essa tranquilidade e essa segurança. E o paciente também, não só nós, mas o paciente também. Gente, são 10 horas, eu acho que foi uma bela discussão aqui, bastante bate-papo, troca de experiência, acho que esse era o objetivo principal, né? E queria agradecer, teve guerreiros aqui que ficaram até agora, estava dando 40 em média, a presença do pessoal, e muita gente ficou até agora, o finalzinho. Já pelo avançado da hora, acho que a gente já pode declarar o fim dessa sessão, né? Vou pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinho tradicional, né? O Fabrício já põe, Marco Pérez, oi Marco, tudo bom? Ricardo, Camila, Andréia, vamos lá. A Alessandra está ali também. Olha lá, o Leonardo falando para vocês, Thaís e Camila, de anestesistas, é top demais, parabéns. O Mário, o Marcelo. Daqui a pouco, Albert, vou falar, deixa só mais um pessoal. A Elisângela que está aqui primeira vez, vamos abrir a câmera, não vem se escondendo. Nathalie, já que veio, abre a câmera. A gente tira aquela fotinho para ficar para recordação aqui. Tá bom? Albert, você tira uma fotinho para a gente. Sorriam, 1, 2, 3. Cuvinho, Lécio, muito bem. Nossa, minha taça está vazia. Agora passei vergonha, vamos completar aqui. Vai de novo. Vamos lá, X, xilocaína. Prontinho. Muito bem, gente. Obrigado, Albert. O Albert merece todos os nossos agradecimentos aqui por manter tudo funcionando direitinho, tá bom? E assim que tiver disponível o link, eu mando para vocês depois lá no grupo para acessar essa aula de novo, tá bom, gente? Senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês. Andréia, muito obrigado pela participação, SciTech e ACS. O Albert, muito obrigado mais uma vez. E, senhores, até o próximo Gás com Vino. E se cuidem, tá bom?